Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo a essa live. Eu me chamo César Ribeiro, sou autor do livro Como Criar um E-book de Alta Conversão e também diretor do Redator Online, que é uma empresa especializada na criação e no lançamento de e-books. Como que eu ensino você a sair do zero às mil vendas? Eu compartilho o método Conteúdo Estratégico, que é um método que eu compilei depois de 11 anos trabalhando nesse mercado e que eu aplico diariamente na minha empresa para criar aí centenas de materiais de diversos nichos e segmentos. Eu trago isso aqui para você. E hoje não vai ser diferente. A gente vai falar também sobre como que você pode vender o seu e-book, sobre como que você pode chegar às suas mil vendas, mas o tema de hoje é especificamente, se eu não tenho habilidade para escrever, eu não sou redator, será que eu ainda consigo vender o meu e-book? Consigo chegar às mil vendas, às mil cópias, tá? E por que que essa dúvida geralmente ela surge, né? Essa dúvida ela geralmente surge porque o e-book ele é como um livro, né? É um livro digital. O livro ali, se você pega, você vai ver que ele é formado por texto, boa parte de texto e uma pequena parte ali de design, de imagem. O mesmo acontece com o seu e-book, ele é formado principalmente pela parte de texto e também, né, ele tem um complemento ali através de imagens, do próprio layout, do design desse material, de uma capa. Como a maior parte desse conteúdo é texto, é lógico que o texto tem um papel aí de protagonista nesse formato de conteúdo, porque ele que vai ser o meio, né, que você vai utilizar para levar o seu conhecimento até as pessoas, para compartilhar aquilo que você sabe, para ajudar as pessoas com aquilo que você sabe. Por conta disso, o texto tem uma importância muito grande e faz com que muitas pessoas pensem, ok, mas e se eu não sou um redator profissional, se eu não sou redator, se eu não sou uma pessoa que produz conteúdo, que tem habilidade com texto, né, que é capaz de produzir texto assim de maneira confortável, de maneira tranquila, eu ainda assim consigo vender os meus e-books e chegar às mil vendas? Será que você precisa ter talentos extraordinários, né, para você conseguir criar um e-book, vender o seu e-book? Será que você precisa ser um autor ou escritor habilidoso para que isso aconteça? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no vídeo de hoje, para você entender como você, mesmo que você não tenha habilidade com escrita, você pode ser capaz de criar um e-book, colocar ele no mercado e principalmente fazer vendas. Antes da gente falar sobre como que você consegue, né, criar o seu e-book, vender esse material, é importante deixar claro que quando a gente fala sobre escrever, a maior parte das pessoas se confundem. Isso se aplica tanto aos e-books quanto a qualquer tipo de escrita. As pessoas acabam achando que a escrita, né, as pessoas que conseguem escrever, que têm né, uma afinidade com a escrita, que têm um bom desempenho com a escrita, elas acham que isso é um talento extraordinário que a pessoa teve, um dom, né, que ela já nasceu com isso, que do dia para a noite essa pessoa acordou e ela se transformou numa escritora profissional, num redator profissional, ou que do dia para a noite ela acordou com uma inspiração e começou a escrever e o negócio aconteceu. E, na verdade, não é bem assim. Né? Escrever não é um dom, não é um talento, na verdade é uma habilidade. E só para isso ficar mais claro, é só você pensar que nenhuma criança ela nasce com a habilidade de escrever. Você não vê uma criança aí que já pequena, criança, ela já está escrevendo os rascunhos dos livros dela, ou ela já está escrevendo poesia, conto ou qualquer outra coisa. Geralmente a criança ela não sabe escrever, ela não sabe nem montar as palavras, nem se comunicar direito e ela vai desenvolvendo isso com o passar do tempo. Isso prova para você que escrever é como andar, como correr, como falar, como andar de bicicleta, ou seja, é uma habilidade. E tudo aquilo que é uma habilidade quer dizer que você pode desenvolver essa habilidade. Então, se hoje você não tem afinidade com escrita, você não sabe escrever, você não tem intimidade com essa parte, com esse formato de conteúdo, isso não quer dizer que em algum momento você não possa desenvolver essa habilidade, porque escrever é uma habilidade. E por ser uma habilidade, qualquer pessoa consegue fazer. Claro que desde que essa pessoa se dedique, foque, treine, procure colocar isso como uma meta pessoal, um foco. Se ela coloca isso, ela consegue fazer, tá? E a gente vai ver, né, como que você pode fazer isso também hoje, algumas dicas de como que você pode desenvolver sua escrita, se você quiser, ou se você não quer desenvolver escrita, não, cheguei à conclusão que eu quero vender e-book, mas eu não quero escrever, porque eu não tenho essa habilidade, mas também não quero desenvolver. Eu também vou separar aqui algumas formas para você vender o e-book sem precisar ter habilidade de escrita. Então, se faz sentido para você, continua comigo aí, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Se essa é uma coisa que está te travando,
O vídeo de hoje vai fazer muito sentido e vai fazer você entender como que você pode criar, vender o seu e-book, chegar às suas 1000 vendas sem precisar ter habilidade para escrita, sem precisar ser redator profissional ou sem precisar ser uma pessoa com a intimidade com a escrita. E se já gostou do tema, se está fazendo sentido para você, aproveita também para deixar aí o seu curtir, comentar aqui embaixo para eu entender que esse conteúdo está fazendo sentido para você e se inscreva aí no canal também ou siga a página, o Instagram, para você não perder outros conteúdos como esse. Combinado? Bom, vamos lá. Quando eu falo para as pessoas que escrever uma habilidade, né, é muito comum que a maior parte das pessoas duvida disso e fala, mas não é bem assim, né? É claro que, assim, existem pessoas que elas têm uma afinidade maior com a escrita. Existem pessoas que têm, vamos dizer assim, uma certa facilidade com isso, né? Assim como tem aquela pessoa que provavelmente você conhece, que ela tem uma facilidade com números, facilidade com matemática, que para ela fazer cálculos é uma coisa fácil, assim como tem aquela pessoa que tem uma facilidade com tecnologia, tem também aquelas pessoas que têm uma facilidade com o texto, com a escrita. Mas isso não quer dizer que é um talento, que é um dom, que ou você nasce com isso ou você não nasce com isso. E para te provar, né, que é assim que funciona, eu sou um exemplo vivo disso, porque quando eu estava mais ou menos ali nas séries iniciais, né, na terceira, quarta série ali, até a sexta série mais ou menos, sexta ou sétima série, não me lembro exatamente, eu era uma pessoa que eu não gostava de escrever e eu achava que eu não tinha habilidade nenhuma para escrever. Eu não gostava. Eu sentava lá na escola, né, provavelmente vocês passaram por isso também, mas na escola a gente tinha muitas redações, então o professor vinha com um tema, passava para você fazer uma redação, ou ele passava para você um livro e você tinha que desenvolver um conteúdo em cima daquilo ali. E quando chegava esse tipo de atividade na escola, eu me desesperava, eu olhava para aquela folha lá em branco e dava um branco na minha mente, eu não conseguia escrever, eu não conseguia desenvolver nada ali. E eu odiava, com todas as minhas forças, toda vez que eu tinha que sentar e eu tinha que escrever. Parece que existia um bloqueio ali, que quando o professor falava que tinha que fazer redação, eu já me desesperava e eu não conseguia sair do lugar. Isso foi se arrastando por muitos anos, durante todo o primário, quinta série, até chegar ali pela sexta e sétima série, quando eu tive uma professora de português, e o nome dela era Raquel, e essa professora, ela tinha uma maneira diferente de explicar e de ensinar. Ela era aquele tipo de professora que engajava os alunos, que provocava os alunos, que gerava interesse nos alunos. E justamente por ela ter exatamente esse tipo de comportamento, eu acabei me interessando pela escrita. Eu acabei vendo que a escrita, escrever, é uma habilidade essencial, uma coisa importante, porque você pode compartilhar suas ideias, você pode se comunicar com outras pessoas, você pode passar o seu ponto de vista. E essa minha vontade, esse meu desejo ali de saber mais sobre a escrita, surgiu graças a essa professora chamada Raquel. Com base naquilo que ela falou, ela me passou, lógico, umas dicas ali para todos os alunos, né, que queriam desenvolver a escrita e eu fui atrás para desenvolver aquela escrita. Eu lembro que eu tinha um manual de redação, né, naquela época que a gente comprava livros. Quem aí lembra daquela época que a gente passava o vendedor na rua, né, o vendedor ambulante, e ele vendia para você lá uma série de livros, de apostilas, coisas para você estudar para Enem, para provas, né, enfim, coisas para faculdade. E eu lembro que passou uma pessoa, vendeu, né, isso para minha mãe comprou, e junto com um desses livros, tinha lá livro de geografia, matemática, simulado e outras coisas, tinha um manual de redação. E eu peguei aquele manual de redação e eu comecei a ler aquele manual de redação. Comecei a estudar, comecei a entender, começou a fazer sentido para mim como que um texto deveria ser escrito. Eu comecei a treinar, peguei lá uns temas, uns exercícios que tinha lá e comecei a treinar, e fazendo isso, eu consegui resolver um problema que eu tinha, que era aquele branco de não ter ideia. Depois que eu li aquele, né, fiz toda a atividade, me aperfeiçoei, com base naquele manual, aconteceu uma coisa muito legal, que a partir dali eu não odiava mais fazer redação, eu não odiava mais escrever, eu não tinha mais falta de ideias para escrever, mas porque eu tinha me aperfeiçoado, eu tinha desenvolvido aquela habilidade. E talvez você hoje está numa situação parecida, né? Talvez hoje você pense assim, poxa, mas eu não tenho essa habilidade, eu não consigo escrever, eu odeio olhar para uma folha, para um documento do Word em branco, que eu não consigo dar sentido às coisas. Talvez tudo o que falta para você hoje é desenvolver essa habilidade da escrita. Isso aconteceu comigo. Não quer dizer que eu me tornei um especialista, não. Agora o César é especialista em português, em gramática, ortografia. Não.
Eu cometo erros, assim como você provavelmente vai cometer, assim como outras pessoas cometem, e está tudo bem. Mas essa jornada que eu passei me ajudou a desenvolver o gosto pela escrita. E não quer dizer que você tem que passar por essa jornada também, não quer dizer que você tem que desenvolver o gosto pela escrita como eu desenvolvi. Para mim fez sentido. Mas se para você não faz sentido, hoje você vai ver algumas formas também de vender o seu e-book, de criar esse material sem você precisar escrever. Eu só estou compartilhando isso para você para que você entenda que é uma habilidade, você pode desenvolver, você consegue desenvolver. Se você quiser, se é algo que te motiva, se é algo que é importante para você, você consegue fazer isso, tá? Por outro lado, né, um outro item que precisa ficar claro quando a gente fala de e-books é que o texto é uma parte importante do e-book? Sim, é uma parte importante do e-book, porque ele vai ser o veículo que vai levar a sua mensagem, o seu conteúdo, o seu conhecimento até as pessoas. Porém, ele é só uma pequena parte do seu e-book. Eu sempre digo para as pessoas que o e-book ele é como um quebra-cabeça. Se você quer chegar às 1000 vendas, você precisa montar esse quebra-cabeça da forma correta para você chegar às 1000 cópias vendidas do seu e-book. E uma das peças desse quebra-cabeça é o texto. Mas tem outras peças que formam esse quebra-cabeça, como a parte de design, como a divulgação que você faz, como a parte estratégica por trás desse material, que é o que a maioria das pessoas deixa de lado, a maioria das pessoas esquece. E uma prova disso é que a gente tem centenas de pessoas aí que são bons escritores, bons redatores, pessoas que escrevem bem, pessoas que são até autores, né? E eles não têm sucesso, eles não conseguem vender seus livros, não conseguem vender os seus e-books. E não é por falta de habilidade da escrita, porque essas pessoas têm habilidade de escrita, elas sabem escrever, elas sabem se comunicar. Mas então por que não vende esse material dessa pessoa? Na maioria das vezes é porque o problema não está no texto. E o texto, apesar de ser importante, é só uma peça desse quebra-cabeça. Então, se você quer ter sucesso, você quer vender suas 1000 cópias, você precisa olhar para a imagem total desse quebra-cabeça e não fixar apenas no texto, porque o texto é só uma peça que você vai colocar ali dentro. Uma peça importante, mas que, como você viu, você tem formas de lidar com isso, de se aperfeiçoar e de criar essa peça, né? De encontrar essa peça se você ainda não achou, tá? Um exemplo que nós tivemos aqui, inclusive, foi de uma das nossas alunas. Ela é redatora, inclusive redatora há anos, tá? E ela falou isso para a gente, né? Ela passou para a gente isso através, inclusive, de um depoimento, uma entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com ela. É uma pessoa que não tem dificuldade para escrever, que sabe tudo sobre língua portuguesa, que sabe tudo sobre gramática, que consegue se comunicar, que consegue fazer textos extraordinários. E antes de conhecer a gente, passar pelo nosso método, ela criou um e-book por conta própria, como ela mesma disse, sem perguntar para ninguém, e ela lançou esse e-book no mercado. E adivinha o que aconteceu com esse material? Não aconteceu nada. Ela conseguiu fazer dezenas de vendas apenas para as pessoas que eram amigos, que eram conhecidos dela, e depois isso não saiu do lugar. Ela não conseguiu mais vender esse material. E ali não tinha problema de escrever, não tinha problema de escrita, porque ela é redatora há anos, ela sabe escrever, ela tem essa habilidade, ela desenvolveu isso. Mas por que ela não conseguia vender? Porque faltava as outras peças desse quebra-cabeça que eu falei aqui para você. Então é importante que você tenha isso muito claro na sua mente. O e-book não é só escrita, o e-book não é só design. O e-book é um quebra-cabeça formado por diferentes peças. E se você quer chegar às 1000 vendas, você precisa encaixar essas peças. Ok, como que eu faço para criar um e-book, então, se eu não tenho habilidade de escrever, se eu não sou um redator, se eu não sou um autor profissional? Primeira coisa, anote isso que é muito importante. Comece primeiro pela lógica da venda do e-book. O que é a lógica da venda do e-book? É o que faz você vender no final das contas. É o que é a diferença entre um e-book comum que está no mercado, ninguém tem acesso, ninguém quer, como por exemplo essa nossa aluna que eu comentei aqui com você, e aquele e-book que chega até as 1000 vendas. Essa diferença é a lógica. E o que é essa lógica? É a estratégia que você tem por trás do seu e-book. E essa estratégia é criar o e-book certo, para a pessoa certa e na hora certa. Esse é o ponto mais importante na hora que você vai criar um e-book, na hora que você decide vender um e-book. Sem dominar essa parte estratégica, sem dominar essa lógica, você não consegue criar um e-book capaz de gerar 1000 vendas, independente se o seu texto é bom, independente se você é redator ou não. Nem, né, o melhor texto do mundo não é capaz de fazer você vender se você não entender essa lógica e não aplicar essa lógica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, depois que eu entendi que eu preciso produzir o e-book certo, para a pessoa certa e na hora certa,
Aí sim, agora eu vou pensar no texto. E aí, pensando no texto, se eu não tenho habilidade para escrever, eu posso fazer basicamente 4 coisas. Primeira coisa, eu posso terceirizar a parte escrita para outra pessoa, para uma outra empresa fazer. Só que agora eu não estou terceirizando toda a criação do meu material. Você consegue entender isso? Eu sei a lógica, eu sei a estratégia para criar o meu material. O que eu vou terceirizar é a parte escrita. E eu já sei exatamente o que eu tenho que pedir para essa pessoa escrever. Eu sei exatamente como eu quero que ela escreva, o que ela coloque, porque eu já entendi o que o meu público quer, o que o meu cliente quer. Então eu junto essa informação estratégica, crio um plano de como deve ser o meu e-book e passo para uma pessoa desenvolver para mim. Estou terceirizando só a parte escrita, só a montagem, só aquilo que eu não domino. Essa é a primeira coisa que você pode fazer. Muitas pessoas terceirizam sem dominar essa parte estratégica. E aí sabe o que acontece? Ela tem um texto maravilhoso, um texto bem escrito, um texto sem erro nenhum, mas um e-book que não é estratégico. O e-book que não é o e-book certo, para a pessoa certa e na hora certa. Está bem escrito, mas não vende. E eu tenho certeza que você não quer isso, não é verdade? Você quer deixar de vender? Coloca aí nos comentários para mim se você quer deixar de vender, se você quer correr esse risco de criar um conteúdo bom, um texto bom, mas que não vende. E por que isso acontece, né? Isso acontece, muitas pessoas aí têm um e-book bom, um texto bom que não vende. Isso acontece porque tem muita gente que escreve muito bem, melhor que eu, inclusive, só que elas não dominam a parte estratégica do material, a parte de venda do material, a parte de entender, ok, eu vou criar um e-book, mas para quem é esse e-book? O que eu vou colocar nele? O que essa pessoa quer consumir? Muita gente domina a escrita e não domina a parte estratégica, que é a base de tudo. É como uma casa. A parte estratégica é o fundamento dessa casa. Se você constrói sem dominar, sem um fundamento forte, o que acontece? A casa vai cair. A mesma coisa acontece com o seu e-book. Se você constrói em cima de uma estratégia fraca ou sem nenhuma estratégia, seu e-book não vende. Simples assim. E aí, você pode contratar empresas que vão te ajudar a fazer isso ou profissionais que te ajudem a desenvolver esse texto, como o próprio Redator Online. A gente tem aqui redatores, editores que vão te ajudar a fazer isso, que vão te ajudar a desenvolver aí o seu texto, se você não consegue desenvolver por conta própria. Mas agora você domina a parte estratégica, você sabe exatamente aquilo que você quer. Então fica até mais fácil para você contratar uma pessoa para fazer isso por você e você ter certeza que, no fundo, você vai ter um material bem escrito, mais estratégico, porque você fez o dever de casa. Segunda forma para você criar um e-book, vender esse material, ter a possibilidade de chegar às 1000 vendas com ele, se você não tem habilidade com escrita. A segunda forma é fazer uma parceria, uma coprodução com alguém que escreva. Então, ao invés de contratar alguém, eu posso fazer o seguinte: eu domino a parte estratégica, a estratégia por trás do e-book. Eu sei vender o e-book. Eu sei como fazer esse e-book chegar às 1000 vendas. E tem, por exemplo, uma pessoa que eu conheço, um parente, um amigo, um familiar, uma pessoa que você admira, uma pessoa que você segue. Essa pessoa, ela tem habilidade de escrever, ela tem um conhecimento e tem habilidade para escrever. Eu vou ajudar essa pessoa a escrever o material. Eu vou ajudar ela a lançar esse material, porque ela já sabe escrever. Então, o que eu vou fazer basicamente é pegar essa parte estratégica, alinhar com ela, dar a direção que ela precisa para escrever o e-book certo, para a pessoa certa e na hora certa, porque isso vai me ajudar a vender e chegar às 1000 vendas. E, em contrapartida, fazendo isso com a pessoa, eu posso simplesmente ficar com parte das vendas. Talvez 50%, 50%, 30% você, 70% ela. Aí você tem que combinar com a pessoa para ver o que faz mais sentido. Mas é possível você fazer isso. Você domina a parte estratégica, a parte de venda, a pessoa domina a parte de escrita, você alia as duas coisas e você lança o seu material. É a segunda forma aí para você lançar o seu e-book, vender esse material, ter a possibilidade de chegar às 1000 vendas se você não tem habilidade de escrita. A terceira forma é você escrever do seu jeito e pedir para alguém revisar, para alguém ajustar para você. Então, se você não tem habilidade para escrever, você comete alguns erros, não tem problema. Tira isso da sua cabeça, coloca no papel, mesmo que esteja totalmente bagunçado, fora de ordem, cheio de erros, depois você pega e envia isso para alguém corrigir para você. E aí pode ser tanto uma pessoa que você contratou para fazer isso, como um revisor, um editor, como nós temos aqui no caso do Redator Online, ou pode ser um amigo, uma pessoa que vai te ajudar, um professor, alguém que você conhece que domina realmente a parte de escrita. Pede para essa pessoa ajustar. Assim, você já consegue, de novo, ter o seu conteúdo estratégico, aquilo que você quer compartilhar, a sua mensagem feita da maneira certa, para a pessoa certa e na hora certa e com um texto que foi
calibrado, que foi ajustado por uma pessoa que tem mais habilidade de escrita que você. E o quarto e último, né, minha quarta e última recomendação para você que quer criar o seu e-book, quer lançar ele no mercado, quer vender as 1.000 cópias, mas não tem habilidade com escrita, é você desenvolver essa habilidade de escrita. Então, você já viu que é uma habilidade, que assim como andar, correr, falar, é uma habilidade, você consegue desenvolver. Então, você pode procurar se desenvolver. Como que eu vou fazer para desenvolver? Leia mais, escreva, faça testes, faça atividades, faça exercícios, treine, faça aquilo que eu fiz. Lembra que eu falei anteriormente para você o que eu fiz para melhorar minha escrita? Eu li um manual de redação, eu fiz o que o manual de redação falava, eu criei textos conforme ele propunha, eu fui treinando essa habilidade. Foi assim que eu fui melhorando cada vez mais. Eu fui lendo para aumentar o meu portfólio também de palavras, para aumentar né, os termos que eu poderia utilizar no meu texto. A mesma coisa você pode fazer. Isso está disponível para qualquer pessoa fazer hoje. E com o avanço da internet hoje está mais ainda. Se você digitar no Google lá, atividades de texto, como melhorar o texto, como melhorar minha escrita, como exemplos de texto para escrever, atividades para melhorar a escrita, você vai encontrar inúmeras opções, inúmeras, milhares de opções. Então, você pode desenvolver essa habilidade se você quiser. Se você está se perguntando, mas por que eu vou desenvolver essa habilidade? Desenvolver essa habilidade é essencial para você saber se comunicar, não só para o e-book, mas para você se comunicar no dia a dia. Você mandar um e-mail para o seu chefe, você mandar um e-mail para o seu cliente, para você mandar uma mensagem no WhatsApp para as outras pessoas. Então, se você melhorar a escrita com o foco de criar seu e-book, vender as 1.000 cópias, isso vai te ajudar em outras áreas da sua vida também, que também são importantes, que também precisam de escrita. Porque a coisa pior que existe é a pessoa que não consegue muitas vezes se comunicar. Às vezes ela não consegue se comunicar e fica muito difícil você entender o que aquela pessoa quer. Um erro aqui, um erro lá, não tem problema, todo mundo comete, nós somos humanos. Mas a pessoa que às vezes não consegue se comunicar, passar a ideia dela, é frustrante para ela, porque ela não consegue fazer isso, e é frustrante para as outras pessoas que não conseguem entender ela. Então, se você vê que faz sentido, procura desenvolver a sua escrita, procura entender, tá? E aí tem formas de você desenvolver a escrita exclusivamente para os e-books, como no nosso treinamento, que a gente ensina qual é a estrutura do e-book, como que você monta um e-book, como que você cria um texto, a gente mostra para você lá como que você pode organizar essa estrutura. E é uma coisa mais direcionada. Não é aula de português, não é aula de gramática, isso você vai procurar em outro canal que vai te ajudar talvez de uma forma até mais fácil. Mas pelo menos você vai entender a lógica por trás de como que eu monto um e-book, o que precisa ter, como que eu organizo as minhas ideias. Isso você consegue através do treinamento. E tudo que eu te falei aqui não é baseado em achismo, não é baseado em coisas que eu ouvi, não é baseado em porque alguém me disse isso e eu estou falando para você. Como você viu, eu passei pela experiência de melhorar a minha escrita a partir do momento que eu entendi que isso fazia sentido e que eu queria fazer. Mas eu também vi alguns dos nossos alunos fazerem isso. Uma das nossas alunas, por exemplo, foi a Aguimária, e ela conta, inclusive o depoimento dela está aqui disponível no YouTube, depois você pode procurar. Ela conta que, com a ajuda do método, ela conseguiu criar o e-book do zero. Ela não tinha experiência com a criação desse material. E ela também não é uma redatora profissional, ela não é especialista em escrita, não é a pessoa que domina a arte da escrita, né? Não é um autor, não é um escritor, não. Ela é psicóloga. A função dela, a ocupação dela é psicóloga. E lógico que ela estudou bastante para chegar nessa área, mas ela não é uma pessoa especializada em escrever. Porém, isso não impediu a Agmária e muitos outros dos nossos alunos de escrever um texto, criar o seu e-book, colocar no mercado e vender. E no caso específico da Agmária, o que ela fez foi, criou o texto dela, né, com base no conhecimento que ela tinha, fez a pesquisa, porque ela é especialista naquela área, e depois ela pegou esse texto, esse e-book, e mandou para a filha dela, que é jornalista, inclusive, para a filha dela dar uma olhada, revisar, ver se estava tudo certo, fazer essa checagem para ela antes dela lançar. Mas eu não tenho, a minha filha, César, eu não tenho uma filha que é jornalista. Minha filha não é jornalista, minha filha trabalha em outra área, eu nem tenho filha, ou minha filha simplesmente não atua nessa área. Então, eu não tenho como mandar para minha filha. Mas você provavelmente conhece alguém que você pode replicar a mesma ideia que a Guimarães teve. Você provavelmente conhece um professor que pode te ajudar a fazer essa revisão, um colega de faculdade, uma pessoa, um colega de trabalho que é uma pessoa muito afiada no texto que pode ajudar você a fazer essa revisão. A maior parte das pessoas conhecem. Se você não conhece,
você pode procurar alguém nos grupos, no próprio grupo do nosso treinamento, por exemplo, lá você vai encontrar alguém que faça isso por você, que te ajude, que faça a revisão, um colega que tem uma habilidade maior que você na escrita, e ele vai poder te ajudar. Existem inúmeras pessoas que podem fazer isso. Você consegue encontrar. Então, como você viu, mesmo que você não tenha habilidade para escrever, você consegue sim vender o seu e-book e quem sabe até chegar às 1000 vendas. Só que para isso, né, você já entendeu que você precisa primeiro o quê? Entender a lógica por trás da venda do e-book. Entender que não é qualquer e-book que vai vender, mas é o e-book certo, para a pessoa certa e na hora certa. E para isso acontecer, para essas vendas acontecerem, você precisa de uma estratégia, que é a base, é o fundamento dessa sua casa que você está montando. Quanto mais forte esse fundamento, mais fácil para você chegar às 1000 vendas, mais rápido você consegue vender. Depois que eu entendi a estratégia, aí sim eu vou executar agora o meu material, vou executar a criação dele. E aí, se eu não tenho habilidade para escrever, eu posso contratar uma pessoa para fazer isso para mim, eu posso, e aí entram empresas, né, ou profissionais liberais que vão te ajudar a fazer isso, como o caso do redator online, como eu já citei. Você pode fazer uma parceria com alguém para fazer o texto por você, você fica com parte da venda, ela fica com outra parte da venda. Você pode escrever o texto do seu jeito, da sua forma, cheio de erros, independente disso, e aí depois você manda para alguém revisar para você. Essa revisão ela pode ser feita por um amigo, um conhecido, um colega de trabalho. Você também pode desenvolver essa sua habilidade de escrita, pensando não só no e-book, mas também na sua comunicação do dia a dia. Também é possível fazer isso, ler, se aperfeiçoar, treinar. Isso vai te ajudar não só no e-book, como em outros pontos. Ou você pode fazer como a Agmária fez, que é uma das nossas alunas que eu citei aqui para você. Ela pegou, desenvolveu o texto, mandou para a filha dela, que é jornalista, para a filha dela ajudar nisso também. Então, você pode fazer isso. Se você não tem uma filha que faz isso, você provavelmente conhece alguém que faz isso. É só você usar a criatividade e você não deixar a falta de habilidade com a escrita te travar e te impedir de lançar o seu e-book, colocar ele no mercado para chegar às 1000 vendas. A maior parte das pessoas não chega às 1000 vendas simplesmente porque nunca tentou, nunca colocou um material, nunca se esforçou para que isso de fato acontecesse. Ela deixa essa falta de habilidade em escrita ou outra falta de habilidade travar ela. Ela olha para essa falta de habilidade como se fosse uma parede gigantesca na frente dela que ela não consegue ultrapassar. E ela não procura desviar o caminho, né? Simplesmente ir lá e desviar o caminho, ver que a parede termina aqui, ela pode dar a volta nessa parede. Então você só precisa dar a volta nessa parede. Você só precisa entender que existe sim uma forma de você dar a volta, de você lançar o seu e-book sem saber escrever, né? Sem ter habilidade com escrita. E aqui eu trouxe algumas formas para você fazer isso, para despertar essa sua atenção, para fazer com que você entenda que sim, é possível. Uma coisa importante, antes da gente finalizar, e que você tem que ter em mente é, se o seu conteúdo ele entrega aquilo que as pessoas querem, ele ajuda as pessoas, ele gera resultado, ele transforma essas pessoas, você pode ficar tranquilo que provavelmente essas pessoas elas vão perdoar se tiver um erro aqui, um erro lá, tá? Elas inclusive vão te avisar do erro ali para você ajustar, para não, né, querendo contribuir com você. Tá? Talvez até entre os seus clientes surja uma pessoa que vai te ajudar nessa revisão que eu comentei ali, quando você estiver com esse material vendendo, chegando às suas 1000 cópias. Porém, se o seu conteúdo ele não é bom, e quando eu digo que o conteúdo não é bom, é aquele conteúdo que não ajuda as pessoas, que não é o que o seu leitor quer, não estou julgando aqui a forma de escrever, não estou julgando aqui a qualidade daquilo que você sabe, mas sim pensando pelo lado do seu cliente, se não é o que ele quer, não é um conteúdo bom. E se não é um conteúdo bom, mesmo com o melhor texto do mundo, feito pelo redator mais profissional do mundo que você conhece, você não consegue vender. E eu citei um caso aqui de uma das nossas alunas lá no início que aconteceu isso. Apesar de ser redatora profissional por anos, ela lançou um e-book e não vendeu, simplesmente porque ela não tinha estratégia por trás e talvez o conteúdo dela não tinha exatamente aquilo que as pessoas queriam, não chamava a atenção das pessoas a ponto delas comprarem. Depois que ela passou pelo método, ela entendeu, não, tem um caminho a seguir, tem uma luz no fim do túnel, eu consigo fazer, e hoje ela tem um e-book feito com base no método que já ultrapassou as 100 vendas em pouquíssimo tempo, né? Antes de um ano, ela teve no máximo 20 vendas. Então, é possível para você fazer. E outro ponto importante também é que não adianta você se preocupar em criar
o melhor texto do mundo, contratar o redator mais profissional, mais caro do mercado, ou a pessoa mais, sei lá, profissional em criação de texto, ou se aperfeiçoar, ficar anos se aperfeiçoando para lançar esse seu material, se você não colocar ele no mercado. Porque um e-book que não está no mercado não tem como vender, não tem como chegar às 1000 vendas. E a cada vez que você trava, a cada vez que você está adiando esse seu sonho, procrastinando esse seu sonho de colocar esse seu e-book, cada vez você fica mais longe das 1000 vendas. Cada vez você fica mais longe de ajudar as pessoas que precisam do seu conteúdo, as pessoas que contam com você. Essas 1000 pessoas, e muito mais que 1000, porque 1000 é só início, que estão esperando pelo seu conteúdo para ajudar e para transformar elas, tá? E também não adianta ter o melhor conteúdo do mundo se você não tiver divulgação, se você não sabe como vender, se você não sabe como pegar esse e-book que é bom e levar até as pessoas certas. Porque se você não sabe divulgar, se você não divulga da maneira correta, seu e-book vai ficar aí empoeirado no seu computador, guardado no seu HD e não vai ajudar as pessoas também. Então lembra, é um quebra-cabeça. Todas as peças precisam estar conectadas e precisam fazer sentido. Se não faz sentido, se não estão conectadas, você não vai conseguir ter resultado. Bom, espero que tenha feito sentido para você, espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que sim, é possível, você consegue vender o e-book, você consegue chegar às 1000 vendas, mesmo que você não tenha habilidade de escrita. Espero que você utilize uma dessas formas que eu falei, veja qual que se encaixa melhor para você, qual que faz mais sentido. Se você aplicou, deu certo, você conseguiu, volta aqui e comenta, que eu vou gostar de ver, né, que isso fez sentido e te ajudou de alguma maneira. E se o vídeo fez sentido, você gostou, foi útil para você, curte aí, deixa o seu comentário para que eu entenda que fez sentido para você, te ajudou e eu possa trazer outros conteúdos como esse para você. Se você não quer perder nenhum vídeo, aproveita, se inscreve aí no canal, segue a página, segue no Instagram, porque sempre que tem novos vídeos você recebe com exclusividade. E também entra no canal do Telegram, aqui na descrição desse vídeo, aqui se você está no YouTube, tem o canal do Telegram, para você entrar lá e receber vídeos como esse com exclusividade. Abraços, eu te vejo no nosso próximo vídeo aqui no canal. Até lá!